Dr. Jairo Jorge, pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. A Associação de Oficiais gostaria de lhe receber de maneira respeitosa, de maneira muito fraterna, e lhe dizer que nós estamos aqui, eu, o Coronel Beck, nosso vice-presidente, acompanhados dos presidentes das entidades que eu, a partir de agora, passo a nominar, o vice-presidente do Sindifisco, o Dr. Altemir Feltrin, nos honra com a sua presença, da mesma forma o Christian Azevedo, que é diretor de comunicação do Sindifisco, a doutora Juliana Coelho, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, o delegado Clayton, que é presidente da Associação dos Delegados do Estado do Rio Grande do Sul, doutora Mauri Perusso, que é presidente da FENAS-TC, o doutor Telmo Lemos Filho, que é presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estado e também do Distrito Federal, e nesse ato representa a Associação Estadual dos Procuradores do Estado. O doutor Marcelo Ramos de Melo, que recentemente assume também a presidência da AFISVEC. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por nos auxiliar a receber e fazer desse momento, doutor Jairo, um momento de prestação de serviço público, de esclarecimento ao cidadão do Rio Grande, em especial de esclarecimento aos nossos associados. Conforme nós combinamos, este é o momento da sua fala inicial. Nós queremos, mais uma vez, louvar sua presença conosco, dizer que a Associação de Oficiais pretende receber indistintamente a todos os pré-candidatos e aos candidatos ao governo do Estado, logo adiante, e da mesma forma oportunizar que todos se manifestem e que esclareçam o povo do Rio Grande e também os nossos sócios, porque nós temos absoluta convicção de que o governo do Estado dos próximos 4 anos deverá passar por esta sala. Então, muito obrigado pela sua presença e a palavra está com o senhor. Coronel Frota, o senhor que é presidente da Associação dos Oficiais da nossa querida Brigada Militar, em seu nome queria saudar a todos. Isso aqui é uma honra poder debater, discutir o futuro do Rio Grande, o futuro de todos nós. Eu percorri todos os municípios do Rio Grande do Sul, são 497 cidades que eu visitei durante 16 meses. Eu percorri mais de 100 mil quilômetros, eu conversei com mais de 25 mil gaúchos, eu realizei quase 900 encontros para ouvir as angústias, mas também os sonhos dos gaúchos. E eu procurei conhecer profundamente o Estado. Eu penso que quem quer ser governador tem que conhecer profundamente o Estado. Eu digo que tem que conhecer o Estado na palma da mão, né? Conhecer efetivamente os diversos Rio Grandes que tem dentro do Rio Grande. Nós temos uma diversidade regional, nós não podemos ter um único remédio para todos os municípios e para todas as regiões. E por isso eu procurei conhecer profundamente. E nesta busca, nesta peregrinação pelo Estado, eu identifico hoje 7 problemas estruturais que o nosso Estado tem. Nós vivemos uma estagnação econômica. Segundo, nós temos uma fuga de sérvios, ou seja, os jovens estão deixando o Rio Grande, estão saindo do nosso Estado. Nós somos o único Estado, entre os 5 mais importantes economicamente, que tem migração negativa e, portanto, nós temos uma fuga de inteligências. Nós temos hoje, né, um Estado burocrático, né, o mais burocrático do Brasil. Nós temos, né, um quarto elemento, uma perda de excelência, aí falamos de educação, saúde e segurança. Já fomos primeiro lugar na educação, hoje somos o 15º no ensino médio e, portanto, isso mostra as deficiências, né, as dificuldades. Portanto, perdemos, né, a excelência. Quinto, nós temos um déficit de infraestrutura, isso passa por estradas, passa por energia, comunicações. Sexto, nós temos desigualdades regionais, portanto, nós temos regiões, né, deprimidas, regiões que precisam ter políticas regionais de desenvolvimento, quer dizer, pensar essa diversidade. Nós somos o estado mais diverso do Brasil e, portanto, essa diversidade cultural, étnica, geográfica, né, toda essa diversidade ela tem que ser uma fortaleza e não um problema. E, por fim, nós vivemos, na minha opinião, o 7º problema estrutural, um paradigma do conflito. Ou seja, né, o modelo mental hoje nosso é um modelo da ética do duelo, né, onde nós temos que derrotar o outro para vencer, né? Enquanto que nós devemos estar focados não no conflito, mas na solução.
E esta disputa de chimangos e maragatos é vivida epicamente todos os dias, onde muitas vezes nós ficamos mais felizes, né, com a derrota do nosso, né, daquele que se opõe a nós, do que com a nossa própria vitória. Isso vale para o futebol, mas não vale para a vida real. Então é preciso enfrentar esse paradigma também do conflito que move o Rio Grande do Sul. Como enfrentar esses 7 problemas estruturais? Eu quero apresentar brevemente aqui 5 ideias que podem fazer com que o Rio Grande volte a ser grande. Na minha opinião, este é o sonho dos gaúchos, né? Que o Rio Grande volte a ser altivo, que o Rio Grande volte a ser pujante, que o Rio Grande volte a ter protagonismo. E como fazer isso, né? 5 ideias, né? Primeiro, o Rio Grande do Sul tem que crescer. Nós hoje vivemos, né, essa estagnação e essa fuga de cérebros, essa perda de talentos, porque nós não estamos crescendo. Se a gente avaliar a receita entre 2011 e 2014, nós vamos ver que o Rio Grande do Sul cresceu 8,6%, vamos ver que Pernambuco 17%, Santa Catarina 18%, Goiás 24,9% e Paraná 34,7%. O que levou esses estados a crescer 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais do que o Rio Grande? Efetivamente, nós temos que buscar essas respostas. Na minha opinião, essas respostas estão num binômio: desburocratização e redução da carga tributária, ou seja, menos burocracia e menos impostos. Hoje nós somos o estado mais burocrático, isso vale por uma licença ambiental, que no Rio Grande do Sul leva em média 900 dias, em Santa Catarina leva 90. Então isso tem uma diferença brutal. Eu digo, né, que no Mambituba o empresário vai ficar do lado de lá e não do lado de cá, né? Então é preciso ter celeridade. Isso vale para a agricultura, isso vale, né, para o dia a dia e para nós, para a nossa vida do cidadão. Portanto, nós temos que desburocratizar, tornar o estado mais rápido, o licenciamento em 60 dias, mudando, portanto, um conjunto de regras que nos permite fazer isso. Eu procurei ser, como prefeito, né, enfrentar essa questão da desburocratização. Levava 4 meses para abrir uma empresa, nós reduzimos para 60 dias. É importante lembrar que Novo Hamburgo hoje leva 120 dias, Porto Alegre leva 60. Então a redução para 48 horas tem um impacto, né? Então acredito no licenciamento célere. Ao mesmo tempo, reduzir a carga tributária. Veja, essa é uma questão complexa. Como prefeito, eu criei a Lei do Gatilho, que é um mecanismo novo que, quando aumenta a arrecadação, diminui a alíquota. E nós conseguimos reduzir 1/3 a alíquota do ISS e conseguimos aumentar em 104% a arrecadação entre 2009 e 2014. Portanto, eu proponho também a Lei do Gatilho para que a gente possa, de forma progressiva, reduzir a carga e aumentar a arrecadação, incentivando a economia. O segundo pilar é o novo governo, um novo Estado, né? Uma máquina que seja mais leve, não 27 secretarias como o governo anterior tinha, nem 17 como essa tem, 10 novas estruturas, com 3 níveis hierárquicos, fazendo com que o Estado esteja focado no cidadão, né? Que possa ser mais eficiente. Terceiro, nós temos que fazer funcionar bem o que existe. Estou falando aqui de educação de qualidade, estou falando aqui de saúde resolutiva e de segurança efetiva. Quer dizer, mais do que os administradores, né, querer construir, né, ou fazer coisas diferentes, nós temos que fazer com que a máquina funcione bem. E nenhuma máquina funcionará bem enquanto nós acharmos que os servidores públicos são os culpados. O servidor público não é um problema, o servidor público é a solução. Por que eu digo isso? Porque tecnologia é commodity. Nós podemos comprar hoje qualquer software ou máquina e implementá-la, mas não vamos comprar inteligência. O capital humano é fundamental hoje para a sociedade do conhecimento. Portanto, o capital humano, a inteligência, está nos servidores públicos, nas carreiras de Estado, que têm que ser estimulados a construir soluções inovadoras, que eu acho que é a questão-chave. Portanto, um novo Estado, um novo governo, né? E funcionando bem aquilo que já existe, fazendo a economia crescer, tendo receita para poder fazer a diferença nessas 3 áreas. Quarto, parcerias público-privadas, que eu defendo para infraestrutura, energia, comunicações e estradas. E quinto, o tema da participação, da regionalização. Dividir o Estado, retomar a ideia dos COREDs, Conselhos Regionais de Desenvolvimento, ter uma unicidade territorial e todas as políticas públicas convergirem efetivamente para que a gente possa ter uma nova governança regional com políticas regionais de desenvolvimento. Eu proponho exemplo do que Santa Catarina fez, que a gente faça aqui escritórios regionais de governo. Santa Catarina, né, buscou este modelo implantado aqui em 91 e em 2003 fez com muito brilho e, de fato, hoje Santa Catarina se desenvolveu harmonicamente. Eu proponho também um modelo, uma governança semelhante, com escritórios regionais, retomando os COREDs, fortalecendo
fazendo com que a sociedade possa construir as soluções que nós precisamos, né? Então, acredito também na interiorização do governo nas cidades, não um governador fechado dentro do Palácio Piratini encastelado, mas um governador que possa dialogar, mobilizar os empreendedores, a sociedade, né, a comunidade, para que juntos, não existe um salvador da pátria, mas existem sim soluções concertadas, né? Eu encerro dizendo que, na minha opinião, não será repetindo as mesmas soluções convencionais que foram adotadas. Todos os governadores, nos últimos 24 anos, desde que a inflação, né, foi enfrentada e debelada, todos os governadores usaram 4 expedientes: ou aumentar impostos, ou vender empresas públicas, né, ou usar o caixa único, ou usar o depósito judiciais. Não tem mais sustentabilidade essas 4 alternativas, né? Alguns usaram as 4, outros usaram 2, uma, né? Mas enfim, todos usaram essas soluções. Acredito firmemente em soluções inovadoras, né? Não tem solução mágica, é verdade, mas existem soluções. Porque se não é verdade o que eu estou dizendo, por que esses estados que eu mencionei e outros estão numa situação melhor do que o Rio Grande do Sul? Portanto, existe sim capacidade, desde que a gente crie convergência, desde que a gente consiga mobilizar, enfrentar esses problemas, para que o Rio Grande do Sul inicie um novo, né, círculo, não vicioso, mas virtuoso, para levar ao desenvolvimento. Isso só existe com uma capacidade, uma mobilização da força, né, que é a motriz, né, do Estado, que são os servidores. Então, aqui está, nesta sala, a inteligência do Estado. E eu acho que é isso exatamente que nós temos que trabalhar, mobilizar. Não será com parcelamento, não será com falta de diálogo. O governador tem que liderar esse processo, né? Eu entendo que o parcelamento, né, tem que ser enfrentado, criar uma nova dinâmica com pagamento integral, né, que permita efetivamente quebrar essa cadeia do maior contra o menor e de forma progressiva, né, estabelecendo de forma responsável, trazendo a data que está na Constituição, que é o último dia útil do mês vigente. Eu acho que este é o caminho, com diálogo, criar uma mesa de diálogo, onde o governador vai sentar com todas as instituições e dialogar. Eu acho que é isso que está faltando: diálogo, unidade, respeito. Eu acho que esse é o grande caminho para que o Rio Grande do Sul reencontre, né, o desenvolvimento e volte a ser grande, que é o que todos nós desejamos. Agradecemos as suas considerações iniciais, Dr. Jairo Jorge, e pedimos ao Dr. Amaury Perusso que pegue o microfone, aproxime de si, está sobre a mesa, faça uma rápida apresentação da sua entidade, dos seus associados, as pessoas que o senhor representa, a alta gestão do funcionalismo público, e encaminhando uma reflexão em 2 minutos para que o pré-candidato possa se manifestar também em 5 minutos. Muito bem. Tá ligado? Ok. Primeiro, Coronel Frota, é um prazer estar aqui. Já temos feito várias atividades em conjunto e certamente ganhamos todos, né, nesse processo de aproximação das carreiras aí, do setor público. Eu represento a Federação Nacional de Servidores de Tribunais de Contas e aqui também os colegas do sindicato que nesse momento estão no parlamento, né, buscando uma recomposição salarial que não existe há 2 anos. Eu queria dialogar na seguinte direção, se me permite, Jairo Jorge. O Estado está prestes ou está em disputa dentro do parlamento nesse momento a adesão ou não ao regime de recuperação fiscal. A base deste acordo é a dívida pública, né, que foi federalizada em 1997, continua sendo nossa, né, é nossa a dívida, mas ela está federalizada e, portanto, ela é que está produzindo todos as restrições, ou parte significativa das restrições que o Estado está vivendo. Ora, o Rio de Janeiro firmou o contrato do que se chama de recuperação fiscal, que na essência não tem recuperação nenhuma, né? E que não é de caráter fiscal, é de caráter de subordinação dos estados, né? Porque eles sairão desse processo mais empobrecidos e compromissados do que o momento atual.
E estamos vivendo lá a situação de que 3 colegas, né, um do TCU, um da Secretaria do Tesouro Nacional e outro da Secretaria da Fazenda, se antecipam à avaliação de gastos, quer em relação ao secretário da Fazenda, quer em relação ao governador do Estado. E o que está se propondo aqui para o Rio Grande do Sul é o mesmo pacote com 22 condicionantes, né, e que nos deixará em situação mais crítica. Trago esse exemplo porque me parece que o diálogo que estamos estabelecendo aqui deve nos levar ao seguinte entendimento. Nós, da área técnica, apuramos os números e com números podemos fazer projeções, ensaios, mas o mundo político não vem para apropriar simplesmente essas informações. Ele vem para produzir uma intervenção, né, que determine uma mudança de rumos. Deixa eu lhe pedir para encaminhar a pergunta. Então, o senhor enumerou algumas iniciativas, mas eu queria que o senhor avançasse na direção de avaliar com mais profundidade o seguinte, se no seu governo será aceitável isso, e para além da condição de gerenciar o Rio Grande do Sul, como será governador do Estado como ator na luta política nacional, ou seja, como é que vai agir diante de um governo nacional para fazer a afirmação dos estados e especialmente para produzir uma mudança no privilégio hoje dirigido ao setor financeiro e que debilita e impede qualquer perspectiva de crescimento? Obrigado. Doutor Mauri, infelizmente o Palácio Piratini se transformou numa usina de destruição de lideranças políticas, né? Nós não podemos eleger um governador para ser um síndico de massa falida, porque efetivamente essa renegociação, nos termos que está, ela tira, digamos, toda a capacidade, a potencialidade do governo, né, e do governador de enfrentar e resolver as questões estruturais. Por quê? Porque amordaça. O senhor disse muito bem, o governador será o marionete, na verdade, porque nós vamos ter, né, um triunvirato que vai tomar as decisões. Eu entendo que isso é inaceitável. Claro que eu entendo que nós temos que renegociar, mas temos que renegociar essa dívida não olhando para o horizonte de 3 anos, não olhando para o horizonte de um governo. Nós não podemos ter política de governo, nós temos que ter política de Estado. Esse foi um problema, né? De uma forma geral, as negociações foram feitas sempre olhando o horizonte, né? Isso trouxe consequências, né? Então, neste caso, nós estamos olhando para uma negociação que mira apenas 3 anos. Ou seja, nos dá um pouco de oxigênio agora e daqui a 6 anos nos tira todo. É uma questão que nós temos que enfrentar. Eu entendo que o governador eleito, assim como o presidente eleito, né, tem que sentar de igual para igual e nós, o Rio Grande do Sul, tem que ter capacidade de retomar o seu protagonismo. Nós já tivemos protagonismo no cenário nacional, agora nós precisamos retomar e precisamos estabelecer uma negociação. Quer dizer, nós vamos ficar sem contratar policiais civis, brigadianos, professores? Essa é uma escolha que nós vamos fazer. A sociedade sabe disso? Essa renegociação estabelece um congelamento. Veja, vamos pegar o efetivo da Brigada Militar. Em 2017, chegamos a 15.800 brigadianos. Essa é a realidade. É o menor efetivo desde 1976. Então, nós tivemos lá com Colares quase 30 mil brigadianos, 29.960 brigadianos. Quer dizer, a população aumentou 25% e a brigada diminuiu 47%. Nós aceitamos ficar 6 anos sem contratar ninguém? Nós aceitamos, né, que a dívida salte por 80 bilhões, que hoje está 58, 59, 60, nós aceitamos isso. Então, eu acho que a renegociação é necessária, mas nós temos que fazer ela no outro patamar. É importante deixar claro que hoje o Estado não está pagando. Então, veja, essa crise toda que está aí, o governo não é causado nesse momento pela dívida, porque o governo sequer está pagando a dívida, né? Em razão da liminar. Então, é preciso aproveitar esse momento, é preciso renegociar de fato para que nós possamos ter, né, uma capacidade de construir as soluções, mas as soluções precisam vir, né? É isso que efetivamente nós temos que... E aí temos que ter capacidade de coesão política. Não é possível um governador negociar sozinho. Nós temos que ter coesão. Mesmo o setor de oposição tem que participar dessa conversa, tem que participar dessa negociação. Rio Grande do Sul, eu estive, por exemplo, fui secretário executivo do Ministério da Educação. Muitas vezes, quando eu recebia um governador no Nordeste, ou do Norte, ou do Centro-Oeste, vinha com toda a bancada.
Tinha 20 deputados, todos os partidos. O Rio Grande do Sul, eu vejo atual governador e outros sozinhos. Então nós temos que ter capacidade de convergência. O que está não é interesse partidário, o interesse de um governador, é o interesse do Estado, do futuro. Então eu penso que é possível sim uma renegociação, não nos termos que está. Isso vai levar, né, digamos, amordaçamento do Estado, uma inviabilização do Estado. Mas é necessário, de fato, uma renegociação num outro patamar. Vou pedir aos senhores presidentes de associação para prestarem atenção no sininho que toca aí quando a gente conclui o nosso tempo. E vou pedir agora ao Dr. Marcelo Melo, que é o presidente da FISVEC, para falar um pouco da sua entidade, apresentar os seus associados ao pré-candidato e formular uma reflexão que possa conduzir, então, a uma resposta do pré-candidato. Obrigado, Coronel, pelo convite. Senhor Jairo Jorge, um prazer estar aqui. Sou presidente da FISVEC desde ontem, tivemos a posse ontem à noite, que representa, então, os auditores fiscais da Receita Estadual. Junto com o Sindifisco, né, nós temos duas entidades, a FISVEC e Sindifisco. Sou também vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, que é a FEBRAFIT. Então, tem esses dois âmbitos de atuação. Sempre trabalhei na parte de divisão de estudos econômicos na Secretaria da Fazenda, então posso auxiliar os candidatos, né, nas elaborações das sugestões. Aqui o senhor falou em reduzir a carga tributária. Obviamente, quando a gente fala em reduzir carga tributária, o senhor não quer reduzir a arrecadação. Então, na realidade, o senhor pensa em reduzir alíquotas, por exemplo, mas com aumento possível de arrecadação com algum impacto econômico, né? Eu, particularmente, nós do Fisco Estadual, temos plena certeza de que um caminho a ser tomado nesse sentido é conceder uma maior autonomia e especialização do órgão de administração tributária estadual. Então, hoje, na Secretaria da Fazenda, cada secretário que ali senta na cadeira se preocupa com a dívida, né, com o regime de recuperação fiscal, com a folha de pagamento, com a despesa, e pouco tempo lhe sobra para a receita, para o ingresso para o erário público. Então, a nossa proposta é de criação, seja de uma Secretaria de Receita, que vai ficar dedicada exclusivamente ao ingresso público, ou uma administração tributária estadual nos moldes de uma PGE, com uma certa autonomia para melhor gerir os seus recursos humanos, né, estrutura, etc. Isso, com certeza, sem aumento de tributos, e possivelmente até com redução de tributos, teremos retorno positivamente em arrecadação. Um outro ponto que eu gostaria de tocar, que vejam, eu vou a Santa Catarina de vez em quando, o senhor citou o Estado aí, e lá eles estão fazendo uma propaganda na rádio da Secretaria da Fazenda, incentivando os catarinenses a consumirem o produto de Santa Catarina. Isso vai dar emprego e renda, né, e vai estimular. Nós temos, né, um programa gaúcho de cidadania, posso lhe apresentar, que vai nesse sentido. Nós temos o bairrismo gaúcho aqui tão criticado, né, e não usamos a nosso favor. Isso, junto com a Nota Fiscal Gaúcha, nossa diretora de comunicação aqui trabalhou bastante na Nota Fiscal Gaúcha, pode dar um aumento da economia, né, através da atração de novos empregos, aí, novas indústrias, com esse programa que eu sugiro. Se o senhor tiver tempo, a gente, num outro momento, apresenta. Obrigado. Veja, doutor Marcelo, o senhor coloca corretamente, nós temos que buscar essa inteligência que existe hoje no Estado para que nós tenhamos foco na receita. Eu acho que essa é uma questão chave, né? Nós temos que crescer, né? E nós temos que trabalhar com dois movimentos. De um lado, eu entendo que é preciso reduzir, mas de forma responsável. Nós não podemos fazer populismo fiscal. Nós temos aqui agora uma definição que vai acontecer. A alíquota de 18% ela se encerra no dia 31 de dezembro. Qual é o caminho? Nós temos condições hoje de cair de imediato para 17%? Isso pode inviabilizar não só o Estado, que já está numa situação caótica, mas ela pode inviabilizar também 497 cidades no Rio Grande do Sul, né? A totalidade dos municípios. Então, qual é o caminho que eu estou propondo? É a lei do gatilho. Que a gente faça de forma progressiva essa redução,
mas já reduzindo a partir de 1º de janeiro de 2019. Porque é importante que haja uma redução. Porque nós precisamos, né, muito do investimento está na mentalidade, na percepção. Então, se nós produzirmos nos primeiros 100 dias um conjunto de mudanças, desburocratizando, enfrentando a questão da burocracia, dando celeridade, enfrentando gargalos hoje que existem no setor produtivo, de licenciamento, de agilidade, de resposta do Estado, né? E ao mesmo tempo nós já iniciarmos um processo de redução responsável. Veja, o que eu fiz lá provou que teve uma redução no primeiro de 8%, mas não houve queda, né? Houve um aumento real na primeira etapa de quase 13%. Né? Então é necessário a gente fazer, e ao fim, ao cabo, uma redução de 33% e um aumento de 104%. Então eu acredito nesse mecanismo de forma progressiva, que nós temos que sair desse impasse. Nós vamos manter a alíquota né, estável até 2023? É impossível. Não temos como fazer isso. Né? O Keynes já dizia, né, a longo prazo todos estaremos mortos. Né? Então nós temos que ter capacidade de produzir uma resposta agora. Então, reduzir sim, mas com inteligência. Inteligência fiscal. Veja, Paraná, Ceará tiveram ações muito importantes de inteligência fiscal. Paraná aumentou os seus quadros de auditores. Né? O Ceará utilizou tecnologias, scanners, balanças inteligentes. Tudo isso ajudou o trabalho de enfrentar a sonegação. Temos que enfrentar sim a sonegação. Veja, na medida que nós reduzimos, nós estamos dando um sinal. Mas, de outro lado, enfrentar o tema da sonegação. Por quê? Porque a sonegação ela traz um desequilíbrio, uma assimetria. Né? E temos, né, que efetivamente ter o foco no crescimento da arrecadação, né? Que eu acho que é isso que todos esperam, né, do próximo governo. Ter a capacidade de fazer o Rio Grande do Sul crescer, porque se nós queremos, né, ofertar serviços com qualidade, se nós queremos realizar obras, investimentos, nós precisamos sair, né, deste momento. Mas buscar a inteligência, buscar a inovação. Hoje nós estamos vivendo um processo de desindustrialização do Rio Grande do Sul grave. Existem 2 grandes concorrentes hoje. De um lado, em Santa Catarina, com o Pró-Emprego, que é um programa audacioso, né, que teve resultados muito positivos, criado em 2007. E de outro lado, nós temos o Projeto Maquila. O Projeto Maquila é do Paraguai, que está tirando indústrias do Rio Grande do Sul e indo para o Paraguai. Então, como nós vamos nos portar? Nós vamos simplesmente dizer que esse problema não é nosso? Vai acontecer o que aconteceu lá nos anos 90, quando as empresas saíram e foram para o Ceará, e hoje nós temos empresas que estavam aqui que geram 25 mil empregos no Ceará. O culpado é o Ceará? Não, o culpado fomos nós que não tomamos as atitudes naquele momento. Então, eu acredito que nós temos que ser ousados. Nós temos que sair, portanto, com soluções diferenciadas para que a gente possa, olhando o que deu certo, olhando essas experiências, eu acho que Santa Catarina é um exemplo vigoroso, mas tem outras experiências no Brasil de concertação, de soluções. Espírito Santo, por exemplo, se tu olhar lá nos anos 90, eles estavam mergulhados na máfia. E eles saíram, portanto, de uma situação e hoje tem um quadro de estabilidade. Então, né, buscar a sua vocação logística. Eu acho que esse também é o caminho, mas nós precisamos despertar essa inteligência. Eu acho que é interessante, né, ideias de foco na receita, e eu acho que nós temos que ter essa capacidade. Obrigado, pré-candidato, doutor Jairo. Eu vou pedir ao doutor Telmo que, da mesma forma, tome o microfone, apresente a sua entidade e proponha a sua reflexão. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a presidência da Associação dos Oficiais da Brigada, Coronel Frota, sua diretoria, parabenizar pela ideia de fazer esse momento. Caro pré-candidato Jairo Jorge, muito bom estar aqui com o senhor. Represento aqui a Associação de Procuradores de Estado do Rio Grande do Sul. Nossa presidente não pôde estar presente, mas sou também presidente da Associação Nacional de Procuradores do Estado e do Distrito Federal. E nessa condição tenho viajado o Brasil inteiro e tenho constatado que efetivamente alguns estados conseguiram reverter, né, as situações de dificuldade porque passaram recentemente. O senhor acabou de falar do Espírito Santo, nós tivemos Alagoas, que também teve uma situação muito difícil e acabou se recuperando, né? Então, o senhor trouxe a ideia e como um mote soluções inovadoras, né? Soluções inovadoras para que nós saiamos desse espaço de repetição de soluções para
os problemas que se acumularam ao longo dessas últimas décadas, né? Nós estamos repetindo, efetivamente, medidas, né? Entra governo, sai governo, nós ficamos repetindo as mesmas medidas, né? Que são basicamente aquelas que o senhor referiu. Para termos as soluções inovadoras, né, nós temos que ter um serviço público mobilizado, um serviço público disposto a ser o agente dessa transformação. Né, dessa transformação, que é uma transformação quase que cultural da forma de enxergar a solução dos problemas do Estado. Né. Como o senhor idealiza, né, e dentro ainda da questão do paradigma do conflito, que o senhor também trouxe na sua referência, que dificulta muito da operação no Estado do Rio Grande do Sul. Como que o senhor idealiza conseguir fazer com que nós possamos buscar no serviço público, e especialmente nas carreiras de Estado, do serviço público, que vão ser quem vai acabar fazendo a operação de todo esse sistema, conseguir, diante do paradigma do conflito, diante das dificuldades de ordem financeira que nós temos, conseguir mobilizar essa força de trabalho para transformar o Rio Grande do Sul através de ações inovadoras. Veja, em primeiro lugar, o servidor público, ele não é um problema. O servidor público é uma solução. Eu acho que nós temos que partir dessa premissa, né? E existe um conjunto, né, de inteligências, de capacidades, porque o Estado gaúcho ele foi modelar. É importante lembrar que quando, né, os pais fundadores do Estado gaúcho, que são Júlio de Castilho, Borges de Medeiros e Assis Brasil, que criaram, né, duas grandes vertentes, né, a proposta a partir da Constituição Castilhista, na verdade, ela gerou um Estado que foi modelar. Vários estados na República se inspiraram no modelo gaúcho, né, que é um modelo que sempre primou pela austeridade, né, pelo respeito nas finanças públicas, pela seriedade, né? Aliás, o Borges de Medeiros dizia, né, nenhuma despesa sem receita. Aliás, nem precisamos lembrar da Margaret Thatcher, né? É só lembrar da nossa própria história, né? E o Borges de Medeiros dizia isso. Quer dizer, essa questão da austeridade, de um Estado eficiente, isso fazia parte, né? Faz parte do nosso DNA. Nós perdemos isso. A nossa máquina deixou de ser uma referência. Agora, essa inteligência, ela está, nós temos capital humano, aquilo que eu falei no início, nós temos a possibilidade de transmutar, né, de fazer essa grande transformação a partir do que nós já temos. Mas um dos grandes erros que os gestores cometem é sentar na cadeira e achar que todos que ali estão são seus inimigos. Ao contrário, né, nós temos que ter uma capacidade de valorização do servidor público. Veja, o que eu procurei fazer na minha gestão. Primeiro eu reduzi, né, para 4 níveis e estabeleci que o nível, a primeira base, ela só seria ocupada, a chefia, por funcionários de carreira. Por quê? Porque o nível gerencial, ele foi exercido, tinha que ser exercido por 100% por profissionais já, né, da carreira, das carreiras de Estado. De outro lado, né, o segundo nível, de baixo para cima, que eram os gestores, este nível, 2/3 de fora, 1/3 de dentro. Os diretores, 15% obrigatoriamente servidores de carreira. E mesmo nos secretários nós tínhamos 20% que eram servidores públicos nos adjuntos. Então esta cultura, né, esta participação, ela gerou uma memória. O servidor é o guardião da memória, né? Ele tem que ser efetivamente valorizado, não no discurso, mas na prática. Veja, os projetos estratégicos, os programas estratégicos que nós criamos, que eram 10 programas estruturantes, eram gerenciados não por um cargo em comissão, eram gerenciados pelos servidores. Porque na medida que eu deixei de ser prefeito, no dia 31 de dezembro de 2016, encerrei meu mandato, toda a memória dos meus 8 anos de administração ficaram sob a guarda de servidores públicos. Então nós temos que ter capacidade de, né, estabelecer esta valorização efetiva, né, despertando essa inteligência, mas também com diálogo. Veja, todos os meus servidores tiveram plano de carreira. E quando eu assumi, só os professores tinham um plano ultrapassado. Renovamos o plano, criamos, né, o estímulo ao mérito. Não a meritocracia, que é um contra o outro, eu não sou favorável a isso, mas eu sou favorável a valorizar o bom servidor, o que faz tudo correto, porque alguns dizem a obrigação fazer tudo correto. Não, eu penso que nós temos que valorizar quem faz corretamente.
porque muitas vezes há um desânimo, porque aquele que não faz acaba sendo, né, mais valorizado do que aquele que faz. Então, eu entendo que essas práticas, elas são fundamentais para despertar essa inteligência. Mas quando tu entra e compreende que essa inteligência está lá, isso é uma outra postura. Tá? Nós temos que profissionalizar o Estado também. Tá? Nós temos, claro que é necessário uma oxigenação de quem vem de fora. E é importante para o Estado, é essa contribuição de quem é eleito. Ele entra, ele ajuda a oxigenar, ele traz novas ideias, mas nós temos que ter essa simbiose. Nós temos que ter também pessoas com talento, com capacidade, com competência técnica. Né? O problema não é a transitoriedade de alguém que vem de fora. Né? O problema é a competência que ele tem, porque muitas vezes está ali uma pessoa que não tem a capacidade que um outro servidor tem. Né? Então, eu acredito, né, que nós temos que ter essas políticas efetivas de valorização para que a gente possa, né, despertar e efetivamente criar soluções que eu acredito que são possíveis e, portanto, tem que sair da caixa. Sair, né, não é uma mudança incremental. Nós não vamos sair com essa mudança, é uma mudança disruptiva. Isso é inovação. Então, essa mudança necessária, ela só será efetiva se ela tiver uma cultura. Veja, nós trabalhamos fortemente, fomos inclusive a prefeitura premiada com um prêmio inovação do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Nós, né, e a única empresa que tinha ganho em primeiro lugar tinha sido a Siderúrgica Gerdau. E por que nós ganhamos? Não porque o prefeito, ou o gestor, ou o líder tinha na cabeça a inovação, porque a organização se colocou com a meta de inovar. E eu acho que essa é uma questão, dizer, tem que ter uma cultura organizacional. E qual é o papel do líder? É motivar, é viabilizar. Acho que é um pouco o pensamento que eu gostaria de colocar. Né? Agradeço e solicito aqui, proponha a reflexão, o delegado Cleiton, e fale um pouco da sua entidade, a nossa co-irmã Polícia Civil, os delegados de polícia. Prazer aqui, Coronel Frota, Coronel Becker. Meus respeitos a essa entidade, co-irmã. Nós sempre contrariando, né, Coronel Becker? Tiramos a barba agora no inverno, né? Contrariando. O senhor tirou antes. Nós já conversamos antes, em algumas ocasiões, né? E as suas visitas aos 497 municípios, dialogando e buscando conhecer realmente o Rio Grande do Sul. Nós aqui, as entidades, encaminhamos em outra ocasião algumas ideias ao governo, né? Quanto à arrecadação, orçamento, e não sei se deu em alguma coisa, né? Não sei se engavetaram, né? Mas nós fomos lá, dialogamos e entregamos um plano, aliás, ideias e sugestões. E aqui eu vi que o senhor é dado ao diálogo, né? Já conversei com alguns funcionários municipais de Canoas, hein? Mas eu queria trazer agora a nossa conversa aqui para a questão de segurança pública, né? Uma coisa que tem nos atingido muito, principalmente a Polícia Civil e a Brigada Militar, e a população em geral. O senhor sabe do meu pensamento que educação corre diretamente, é ligada, eu penso assim, é ligada, a segurança pública é ligada à educação. O senhor teve uma experiência, foi um dos primeiros prefeitos que teve a coragem de dizer: eu quero um presídio aqui na minha cidade. Negociou muito bem com o governo na época. E nós temos tido um problema muito grande, que são os presos aqui nas delegacias de Porto Alegre. Grande Porto Alegre está se alastrando agora pelo Rio Grande do Sul. Nós temos cerca de 37 mil presos e um déficit de 12 mil vagas, né? Então eu queria que o senhor tocasse de repente nesse assunto, até para que nós possamos tirar essa aflição. Já tiramos uma agora que nós vimos, que o senhor vai dialogar com os funcionários, inclusive nas questões salariais, né? Nós estamos vivendo aqui, principalmente os policiais, os funcionários do executivo, né? Apesar do trabalho que tem sido feito, das grandes operações que têm sido feitas pelas polícias, né? Nós estamos vivendo um problema de parcelamento de salários, e agora sem saber realmente quando vai receber.
Então, nós já vimos que o senhor já se manifestou a esse respeito, mas nós gostaríamos de saber o seu plano para as vagas e essa retirada de presos em delegacias. Né? Obrigado, delegado Cleito. Em primeiro lugar, né, o servidor público ele tem que ser a prioridade número 1 do governador. Né? Ele tem que fazer efetivamente a máquina funcionar e por isso não há outro caminho senão enfrentar esse problema, estabelecer uma nova política com transparência. O servidor público tem que ter acesso a todas as informações. Hoje, este acesso é limitado. Eu acredito que nós temos que ter mais transparência para que a gente possa gerar coesão. Não existe coesão sem, né, uma transparência total. Né? E acredito que o governador tem que liderar exatamente isso para que nós possamos, mesmo com as dificuldades que a gente vive, né, conseguir produzir resultados. Eu acredito firmemente nisso. Na segurança, né, nós temos hoje, né, uma dificuldade seríssima, né, na questão dos presídios. Eu, quando assumi a prefeitura lá em 2009, eu procurei a governadora Ieda, né, isso em abril de 2009, e ofereci uma área de 50 hectares para um complexo prisional. Enquanto todos os prefeitos fugiam do presídio, não queriam presídio, eu fui o único que procurou a governadora e ofereceu, claro que contrapartidas, né, educação, escolas, câmeras, construção de UPA, uma série de vantagens, construção de casas, tudo isso ajudou a desenvolver a cidade. Mas hoje nós temos um complexo prisional, né, são 4 presídios, né, 2.800 vagas, onde nós temos o único presídio que usa uniforme, dos 105 presídios masculinos, o único usa uniforme, o único que tem bloqueador de celular, não tem cantina, e isso se deve porque não tem facção. Então é um sistema prisional onde tem o trabalho e tem estudo, poderia ter mais, mas tem na gênese essa ideia, e eu acredito que é possível construir um novo modelo prisional a partir, né, convivendo com o que está aí, mas criando novas condições. Obviamente que para aquele que não tem recuperação tem que ter o regime diferenciado, já existe isso, né, onde o preso tem uma série de restrições. Agora, para aquele que quer se recuperar, a lei de execuções penais, ela não obriga o trabalho nem o estudo, mas ela estimula. Então nós temos que ter um modelo prisional que estimule ao trabalho e estudo, porque esta é a maneira efetivamente de ressocialização. E nós podemos, esse é o papel do Estado, fazer isso. Né? Não será efetivamente com a realidade hoje, onde, né, um preso tem direito a meio rolo de papel higiênico durante um mês. Não será nessas condições em que nós vamos construir a ressocialização. Né? Não será, né, numa masmorra medieval que nós vamos efetivamente construir, né, mais segurança para a sociedade. Então nós temos que ter um novo modelo. Existem também outros modelos que deram muito certo em São Paulo, no Paraná, especialmente em Minas Gerais, que é a PAC, que pode complementarmente estar, mas temos que fazer novos presídios. Como fazer isso? Veja, desde o final do governo Ieda, passou pelo governo Tarso e o governo Sartori, está uma renegociação, uma negociação por uma área de terras, né, para poder, né, trocar uma área de terras por um presídio. Eu defendo, sim, a constituição de uma empresa, RS Investimentos, onde todos os ativos do Estado, né, serão convertidos para essa sociedade de propósito específico, que não só poderá fazer permutas, não só poderá fazer parcerias, não só poderá fazer a venda desses ativos, mas todos os dividendos ser convertidos para um fundo para segurança, ou seja, para investimento na segurança. É plenamente possível hoje negociar com o setor, né, imobiliário a permuta de áreas para a construção de presídios. Isso é plenamente possível, há interesse, na medida que, né, dinamiza a economia, nós estamos já vivendo, né, um processo de crescimento lento, nós teremos também capacidade de ter, mas nós temos que ter a iniciativa. Não é possível levar 8 anos para fazer uma negociação, isso mostra a lentidão do Estado. É necessário, então, este novo modelo. Claro que isso passa por um conjunto, né, de ações, nós temos que ampliar as equipes, tanto a Polícia Civil, a SUSEP, né, o IGP, como a Brigada Militar tem uma carência hoje de quadros, nós temos que ampliar, isso só é possível também com a recuperação das finanças. Temos que usar fortemente a tecnologia, na minha opinião, a tecnologia, a informação, a inteligência. Nós temos que trabalhar de forma integrada, né? Então isso é necessário, né? O policiamento de proximidade, né? O antigo Pedro Paulo, né? Que era, né, essa polícia de proximidade é muito importante, policiamento comunitário, combina também com policiamento ostensivo. Nós temos que ter também projetos sociais, e aí entra na educação, que é chave, tem razão. Aliás, o Brizola e o Darcy Ribeiro diziam há 30 anos que se os governadores não construíssem escolas,
não teriam presídios suficientes. Infelizmente foi uma profecia, né? Se tornou realidade. Então nós temos que ter uma política também para o jovem, educação profissional, cultura, esporte, né? Veja que a Islândia há 30 anos tinha um problema sério de drogadição. Hoje a Islândia é referência, inclusive está na Copa do Mundo, né? Por quê? Porque desenvolveu o esporte, eu acho que o esporte é um elemento coesionador. Então, fortalecer o jovem acho que também é um caminho para segurança, já que a educação combina com segurança. Obrigado, pré-candidato, doutor Jairo Jorge. Doutora Juliana, pela Associação dos Defensores. Boa tarde, Coronel Frota. Eu gostaria de parabenizá-lo pela essa iniciativa de criar esse espaço de diálogo entre os pré-candidatos e aqui os representantes das carreiras de Estado que estão aqui presentes. Então, gostaria de saudar a diretoria também da ZOF-BN pela iniciativa. Ao pré-candidato também, Jairo Jorge, muito obrigada por estar aqui presente, trocando ideias com todos nós. Eu sou presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje somos 409 defensores públicos no Estado. Sou também diretora regional Sul da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Eu venho questionar o senhor a respeito, porque quando a gente fala em crise de Estado, a gente sabe que isso vai replicar diretamente na atuação da Defensoria Pública, porque quando a gente tem a crise financeira, a gente aumenta o número de usuários da Defensoria Pública pela vulnerabilidade financeira. Com a Emenda Constitucional 80 de 2014, nós temos hoje o comando constitucional de que todas as comarcas devem ter um defensor público. E como o senhor bem deve saber, por ter visitado justamente inúmeros municípios do nosso estado, a Defensoria Pública ainda tem carência de defensores em algumas comarcas do nosso estado. Eu gostaria de saber do senhor, em vindo a ser eleito, como o senhor pretende estudar um plano de ação em conjunto com a Defensoria Pública e o Poder Executivo para que a gente consiga cumprir esse comando constitucional de até 2022 termos um defensor em cada município, em cada comarca. E eu também aproveito o ensejo, como aqui nós estamos hoje num grupo de 12 pessoas, além do pré-candidato, e a gente pode ver que nós temos a representação apenas de uma mulher nesse espaço. E como o senhor também pretende enfrentar essa necessidade da participação feminina nos cargos de poder? Porque nós devemos passar da reflexão para a ação e começar a pensar na importância da participação paritária de gênero. Então, deixo para o senhor esses dois questionamentos. Doutora Juliana, a Defensoria ela age exatamente naquele momento mais difícil e para aqueles que têm mais dificuldade, para aqueles que muitas vezes não têm o amparo do Estado, que vive, digamos, todas as agruras. A única luz que ele tem é a Defensoria, é o defensor, que é, digamos, a última esperança que ele tem para garantir os seus direitos. É claro que nós vivemos numa sociedade da judicialização. Então nós, o Estado, nós temos que ter capacidade não de apenas constatar ou nos lamuriar, mas nós temos que ter capacidade sim de construir soluções, porque muitas das causas dos problemas que chegam aos defensores e defensoras é exatamente a ineficiência do Estado. É quando o medicamento não chega, é quando ele não alcança, né, as políticas públicas fundamentais para o cidadão, na educação, né, na segurança, na saúde. Então, nós temos que ter capacidade de tornar a máquina mais eficiente, criar também ritos, porque muitas vezes a judicialização é pela ineficiência do Estado, né? Então nós temos capacidade de, por exemplo, sentar no Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria, né? Que obviamente são órgãos autônomos, e temos capacidade de construir convergência e soluções. Mas o Estado tem que fazer a sua parte, porque não adianta nós sentarmos numa mesa, pactuarmos ritos, procedimentos, e na hora de entregar o medicamento, nós vemos lá, muitas vezes, uma pessoa, né, perder a vida porque o medicamento não chegou a tempo. Então nós temos que ter capacidade de produzir. Eu sou parceiro, né? Acho que nós temos que ter capacidade também de ampliar os quadros, isso vale para várias carreiras, não é diferente a questão da defensoria, mas nós temos que garantir esse direito, né, do cidadão em todas as comarcas. Eu acho que esta é uma pactuação que tem que ser feita. Ao mesmo tempo, tu falas da questão da paridade, né? Infelizmente, a política ainda é um universo masculino.
e nós temos que progressivamente, assim como outras áreas, o Poder Judiciário já foi essencialmente na sua primeira instância masculino, nós temos uma mudança hoje, né? Nós temos um conjunto de juízas hoje, já são maioria, né? Na primeira instância, então nós temos que ter capacidade. Assim, eu sou jornalista, é minha profissão, né? Quando eu comecei a minha profissão, né, a maior parte dos profissionais eram homens, hoje são mulheres. Então é uma mudança, efetivamente, né? E eu acho que isso é essencial, porque metade, né, da população são mulheres e, portanto, nós temos que ter a visibilidade. Isso vale para a política. Eu acredito numa ação paritária, ou seja, nós temos que chamar, né, homens e mulheres para que, de forma complementar, são olhares distintos, mas que se complementam, para que as políticas públicas elas sejam calibradas. Porque muitas vezes as políticas públicas, por não ter este olhar complementar, eles não conseguem abarcar todas as diversidades, as particularidades e ter a eficiência que nós queremos. Eu acredito firmemente nesta paridade, né? Vários governos hoje, o governo da Espanha, o próprio presidente eleito do México, né, já colocou um gabinete, não ainda paritário, mas quase paritário. A Espanha, por exemplo, que já tem uma tradição forte, né? O Partido Socialista Operário Espanhol, com Zapatero, tinha 50%. O novo primeiro-ministro, né? Ele, na Espanha, tem mais mulheres do que homens. Então, acho que nós precisamos, né, também fazer isso, construir a paridade. Eu acho que esse é o grande desafio dessa geração. Isso não é para amanhã, isso é para agora, né? E eu acredito na paridade, trazer homens e mulheres, né, para que a gente possa efetivamente calibrar as políticas, formular as políticas e, com isso, né, muitas vezes evitar que haja uma subrepresentação, porque na verdade há uma subrepresentação, como tu pontuaste bem, né? Então acho que nós temos que estimular. Este é o papel de quem está à frente, o papel da liderança, né? Que é criar convergência, que é criar oportunidades e criar, digamos, novos instrumentos de equilíbrio da representação. E aqui nós temos, né, a necessidade na política de ter a paridade como um caminho. Eu defendo isso. Só para exemplificar, nas minhas funções de chefia, 50% das funções de chefia na minha gestão eram ocupadas por mulheres. Eu acho que este é o caminho, né? Claro que há um desafio, sim, porque, né, como não houve abertura, não há um processo, né, de espaço e de estímulo, muitas vezes nós temos poucas mulheres atuando na política. Mas se nós mantivermos isso, cada vez mais teremos um número menor de mulheres. Então nós temos que ter políticas indutoras, como tem hoje a exigência de 30%, a exigência do fundo eleitoral, do fundo partidário. Isso são políticas indutoras necessárias para que a nossa democracia possa se aperfeiçoar. Da minha opinião, na minha visão, eu trabalho com a ideia da paridade. Pedir então ao Dr. Altemir Feltrin que presente o Sindifisco e encaminhe a sua reflexão ao nosso pré-candidato. Muito bem, boa tarde a todos. Um agradecimento especial ao Coronel Frota pelo convite, ao candidato Dr. Jário Jorge, por oportunizar esse diálogo tão importante nesse momento. Meu nome é Altemir Feltrin, eu sou vice-presidente do Sindifisco RS. No momento, nosso presidente Celso Maliani, que lhe manda um abraço especial, encontra-se em Brasília, tratando da reforma tributária solidária, um projeto que a FENAFISCO, a nossa Federação Nacional dos Fiscos Tributários Estaduais e Distrital, desenvolve em conjunto com a Anfípia, né, e que busca fazer com que esse nosso país, que hoje tem uma carga tributária que, mais do que extremamente elevada, é extremamente injusta, onde os cidadãos que têm menor capacidade e menor potencial econômico são exatamente aqueles que arcam com a maior tributação em cima do seu ganho, justamente porque essa tributação é muito focada no consumo, né? Enquanto que a renda é deixada de lado. O cidadão que tem aquele carrinho velho que ele precisa usar para o trabalho paga IPVA, enquanto o milionário que anda de jatinho e jet ski não paga um centavo em cima desses bens. Nós temos que falar aqui, eu começo dizendo, né, o Sindifisco RS representa então a carreira dos auditores fiscais da Receita Estadual, uma carreira que tem a difícil e espinhosa missão de buscar os recursos para que o Estado possa prover, então, os seus cidadãos com os serviços tão necessários, né? Basicamente, o tão falado tripé de saúde, educação e segurança, né? Obviamente, sem recurso não se faz saúde, não se faz educação, não se faz segurança.
Mas eu gostaria de saber, eu gostaria de perguntar ao doutor Jairo Jorge, né? Eu anotei 3 pontos principais aqui que nós gostaríamos de ouvir a sua opinião, né? Um deles já foi um pouco falado, a questão da dívida pública, né? A dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Outro ponto fundamental na nossa visão, a Lei Candir. E outra situação que eu acho que também é interessante nós termos a posição, a opinião do candidato, né? A questão do federalismo fiscal e a forma como hoje há a partição tributária em relação à União, estados e municípios, enfim. E outro ponto também que eu gostaria de ouvir, né, em relação às ideias do candidato para a atração de investimentos, atração de empresas para o Rio Grande do Sul, né, possibilidade de incentivo a setores da economia, novos setores da economia. Na sua opinião, quais seriam os que poderiam ser buscados, né? E como, de que forma trabalhar isso, né? E para citar também mais ou menos o tamanho, a formatação da nossa entidade, que eu acabei cortando e não falando no início, né? Nós temos aproximadamente 1.500 colegas auditores fiscais filiados que exercem suas atividades não só na Receita Estadual, mas também no Tesouro do Estado e na Contadoria e Auditoria Geral do Estado. Obviamente, todo esse leque, esse conjunto tão amplo de atividades, né, faz com que seja necessário um grande profissionalismo de todo esse povo. E para que o candidato tenha informação, nós dispomos hoje, na Receita Estadual, de aproximadamente apenas 50% do quadro. Praticamente 50% do quadro há de defasagem. Mesmo assim, no ano de 2017, conseguiu-se ter uma arrecadação de ICMS de 1 bilhão acima do previsto, né, do patamar esperado. Enfim, eram mais ou menos essas as considerações, não quero estourar além de mais o tempo e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Altamir. Primeira dívida eu coloquei de uma forma rápida, né, mas eu acredito que esse é o caminho, né, de renegociação. Nós temos que enfrentar e construir uma solução pactuada com a sociedade, articulada com a sociedade, mobilizando as forças da sociedade por uma renegociação que olhe não um governo, não um ciclo de 3, 4, 5 anos, mas que possamos olhar para um período de 20 anos, no mínimo, né, para pensar em uma alternativa. Vamos ter que renegociar, renegociação é necessária, é efetiva e ficará, na minha opinião, a cargo do governador eleito, né? Não há tempo hábil mais para que isso se efetive, né? E não há nem espaço hoje político para isso. É com a legitimidade das urnas que efetivamente, né, o governador eleito vai conduzir essa negociação. Eu já coloquei algumas premissas que eu entendo que o Estado não pode se subordinar, né? E numa dessas questões está a Lei Candir. Veja, eu sou totalmente contrário àqueles que acham que a Lei Candir é uma bobagem, né? Eu vejo alguns dizendo, não, mas nós crescemos ICMS. Não, veja, a Lei Candir é justa. Por quê? Porque nós demos a nossa parcela muito expressiva de contribuição para que o Brasil alcançasse a sua saúde, né? Na sua balança, o equilíbrio da balança comercial, contribuindo. Não é justo que nesse momento nós, né, no momento de dificuldade, nós que apoiamos o Brasil no momento, né, comunidade da federação, nós demos a nossa parcela, que esta lei que foi criada para compensar esses 50 bilhões que nesta conta falta ao Rio Grande do Sul receber, que nesse momento a gente abra a mão. Eu vejo, né, algumas opiniões políticas, correntes políticas, simplesmente dispostas a abrir mão. Eu entendo que nós não podemos abrir mão, nós temos que ter capacidade de buscar uma alternativa. Qual alternativa? Bom, vamos, né, de igual para igual discutir com o governo o abatimento da dívida ou a constituição de um fundo garantidor. Existem muitas alternativas, mas não vamos abrir mão, né? Eu discordo terminantemente daqueles que eram porque há uma compensação efetiva por uma contribuição que nós, gaúchos, demos à busca, né, do equilíbrio da balança comercial do nosso país. Então, eu defendo firmemente, de forma intransigente, a defesa, né, dessa luta pela Lei Candir. Atração de novos investimentos. Veja, hoje houve uma dinamização da economia, né? Há 20 anos atrás, né, nós tínhamos uma realidade, hoje temos outra. Novos arranjos entraram, novos setores produtivos. Então, nós temos que ter capacidade de fomentar. Hoje, energia limpa. Nós temos aqui energia eólica, a energia solar,
Veja, a Alemanha tem 35% da sua matriz já com energia eólica, energia solar. Prevê até lá 2040 100%. Nós temos que estimular, temos todas as condições para isso. Nós temos hoje a biotecnologia, veja, nós poderíamos ser um celeiro de inovação. Nós trabalhamos com commodities, nós trabalhamos com a agricultura, a pecuária, nós precisamos ter melhoria genética, tanto para a melhoria do nosso rebanho, na produção de leite ou na produção de carne, como também na verticalização da produção. Quanto mais nós verticalizarmos, quanto mais nós crescermos, quanto maior for a nossa produtividade, mais o Rio Grande do Sul cresce. Então nós somos de biotecnologia, nós não somos hoje um celeiro de biotecnologia. Então vejo uma grande possibilidade. Veja a economia da saúde, nós temos aqui a possibilidade de ser um grande hub do Mercosul para a saúde. Nenhum outro local tem as condições que nós temos. Nós podemos ser, a economia da saúde gera efetivamente recursos. Nós temos a economia criativa, que hoje nós temos uma cultura, nós temos uma história, nós temos uma capacidade que está na nossa alma de gaúchos, na nossa vivência, que pode se converter efetivamente em novas janelas de oportunidade, onde entra o turismo, onde entra o meio ambiente como um ativo que precisa ser protegido, e ao mesmo tempo também o desenvolvimento de novas empresas. Nenhuma empresa quer vir hoje para o Rio Grande do Sul. Ninguém virá para cá se leva 3 anos para ter uma licença ambiental. Então nós temos que ter capacidade de mostrar que mudamos o Rio Grande, que o Rio Grande está vivendo um novo momento e que todos os investimentos são bem-vindos. E capacidade de dizer não quando é não. Se o investimento não serve ao nosso projeto de desenvolvimento, é preciso saber dizer não. Então acho que essas questões, tudo isso nos permitirá fazer com que haja uma diversificação da matriz produtiva. Temos que retomar, por exemplo, nós vamos aceitar que o polo naval do Rio Grande do Sul, ele simplesmente seja abandonado? Por que não aconteceu em outros estados da federação? Porque lá a classe política, os gestores se levantaram. Então cabe a nós também garantirmos os investimentos, a diversificação e a atração de novos investimentos para o Rio Grande do Sul. Bem, doutor Jairo. Agora é a Associação dos Oficiais, onde o senhor está. Para que fique registrado em vídeo, eu tenho convicção de que o senhor sabe disso, mas o senhor está na Casa dos Oficiais Militares Estaduais, os oficiais gaúchos. Aqui nós representamos a Brigada Militar, os oficiais da Brigada Militar e também os oficiais do Corpo de Bombeiros. Já foi dito aqui, dos serviços essenciais, todos eles não prescindem de orçamento para que possam funcionar de maneira adequada. Então, nós estamos absolutamente convencidos também, vamos só sublinhar isto, de que não há que se falar em segurança pública com seriedade sem falarmos de orçamento. Daí a importância desta noção. Nós temos combatido de maneira aguerrida a noção de que é possível fazer mais com menos. Não é possível. Em termos de segurança pública, não é possível fazer mais com menos, a menos que nós estejamos falando de fazer mais homicídios, mais latrocínios, enfim. Fazer esta retração da segurança pública é, contrário modo, permitir a expansão do crime. O senhor já falou também na valorização do funcionário público e, por via de consequência, dos militares estaduais, na forma do pagamento integral, do pagamento em dia. Mas eu preciso lhe dizer que, de todas as carreiras de Estado, a única que tem o mesmo pré-requisito das demais, que é o de bacharel em Direito, faz 2 anos de curso e que tem a investidura na condição de capitão da Brigada Militar ou capitão do Corpo de Bombeiros, a única que não recebe a remuneração na forma de subsídio e são os oficiais militares estaduais. Esta carreira de Estado percebe ainda no modelo antigo de base com mais vantagens. E isto estabelece sobremaneira uma diminuição do vencimento no início da nossa carreira, do capitão em relação, por exemplo, aos delegados de polícia também em início de carreira. A forma de remuneração, junto com as promoções nas datas adequadas, com a frequência adequada, representa um interesse social, não representa simplesmente uma prerrogativa ou um pleito de categoria.
a forma como a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros desenvolvem as suas atividades é estabelecida numa hierarquia, disciplina, a efetividade da prestação do serviço se dá também por esta regularidade, por esta frequência. Dito desta forma e colocado na forma como o senhor mesmo nos fez criar expectativa em instituições de Estado e não de governo, eu lhe encaminho também a reflexão no sentido da nomeação do chefe de polícia, na nomeação do comandante-geral e na garantia até mesmo de uma gestão mínima podendo ser renovada lá por 2 anos, daqui a um pouco ser renovada por outros 2 anos. Então, isto dá esta robustez de instituição de Estado e não de governo. Vencimentos, promoções, instituição de Estado e não de governo e orçamento próprio à segurança pública são os encaminhamentos que lhe faço. Coronel Frota, primeiro, o senhor sabe da minha admiração, né, pela instituição Brigada Militar. É uma instituição que está no DNA, né, do Rio Grande, né? Ela vem da gênese do nosso Estado, né, a gênese do que nós somos, né? Então, uma instituição centenária, portanto, uma instituição que todos nós gaúchos temos muita devoção, muito respeito. Então, é preciso, em primeiro lugar, uma profissionalização. Nós não podemos permitir, de maneira alguma, uma apropriação, uma partidarização, né? Isso, infelizmente, né, já aconteceu na história da Brigada Militar e isso não é positivo. Tá? Nós temos que ter o mérito, nós temos que ter transparência, nós não podemos ter, né, aceleração para uns, né, e uma visão mais retrógrada para outros, não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Isso tira a credibilidade, isso afeta, né, isso tira a força, né, do Estado e do seu governante. Então nós temos que construir, isso vale para o soldado e vale para o coronel, né? Então, em primeiro lugar, o respeito, né, à profissionalização, o respeito à hierarquia, né, o respeito, né, à instituição. O Estado, obviamente, tem que fazer a sua redução, mas se tem existem áreas que nós não podemos reduzir, né? Por exemplo, a segurança, né, retirar horas extras, retirar adicional, como ocorreu, infelizmente, em 2015, levou inúmeros servidores a mergulhar, né, numa aposentadoria precoce. Não que não tenha direito, mas nós poderíamos ter aquele profissional, né, por mais tempo. Então, eu acho que esses sobressaltos, aqueles que chegam, nós vamos mudar a carreira, vamos mudar a legislação, isso levou muitos servidores a uma aposentadoria. Eles poderiam estar hoje, o seu talento, a sua inteligência, no melhor do seu momento, mas isso foi culpa de quem? De políticas que levaram a uma instabilidade. Hoje eu vejo novamente no processo eleitoral pessoas falando nisso, em mexer o direito. Isso. Nós temos que dar tranquilidade, nós temos que dar, né, seriedade, nós não podemos viver com sobressaltos. Então, essa mensagem de respeito, mas ao mesmo tempo, claro, de exigência de resultados, né? Porque nós temos que ter investimento e nós temos que ter resultados. E eu acredito efetivamente, né, nisso, né? É preciso também um processo de investimento que não sairá dos recursos, né? Por isso eu proponho uma nova fonte de recursos exclusiva para a segurança. Porque nós precisamos hoje de comunicação. Os rádios, né? Tem que ter comunicação na Polícia Civil, que não tem. Nós temos que ter um rádio que não seja escaneado pelos marginais. Hoje vão lá no Paraguai, compram equipamento, escaneiam o que a polícia ouve, o que a polícia está falando. Nós temos que ter capacidade, tem que ter inteligência, informação. O maior escudo que um policial militar ou policial civil, na hora do exercício de sua atividade, é a informação. Quanto mais o soldado, né, o sargento, né, um oficial, ele tiver um tenente, o capitão, o major, no momento da operação ele tiver a informação, melhor. Então nós temos que investir fortemente nisso. E para isso, equipamento, armamento, tecnologia, informação e inteligência, isso significa, né, investimentos. E por isso eu proponho, né, aquela RS Investimentos, né, a capacidade de converter os nossos ativos, terrenos, prédios, estão abandonados por aí. Pega Porto Alegre, pega todas as cidades. Em cada cidade do Rio Grande é uma área abandonada do Estado, uma área nobre, que poderia se converter num dividendo, né, num crescimento para investir unicamente na segurança, para poder fazer essa melhoria. Então não faremos, né, mais com menos, né, efetivamente, como o senhor colocou, e está correto, porque nós temos que ter capacidade de fazer a máquina funcionar, e a máquina hoje ela foi, infelizmente, né, amordaçada por erros, por equívocos. Não se coloca nessa área principiantes.
Né? Essa é uma área que exige os melhores profissionais, mas o governador jamais pode terceirizar. O governador tem que chamar para si esse tema. Ele tem que dialogar com o comandante da Brigada Militar, ele tem que dialogar com o chefe da Polícia Civil, ele tem que dialogar com o superintendente da SUSEP ou do IGP. Nós temos que ter capacidade, nesses 4 pilares, ter capacidade do governador ser o líder. Não significa que não tenhamos lá o secretário, equipes que vão trabalhar na segurança, mas cabe ao governador liderar para dar essa tranquilidade. Mas eu deixo aqui uma mensagem de serenidade, uma mensagem de responsabilidade, porque nós precisamos estimular que aqueles que estão, né, às portas da aposentadoria é um direito, mas eu acredito que se nós retermos de forma positiva, né, voltando, né, já foi o governo tanto que errou, que voltou com incentivo, né, para manter o profissional, que essas medidas possam acolher aquilo que há de melhor, essa inteligência, essa capacidade dessa grande instituição. Isso vale para a Polícia Civil, isso vale para o IGP e para a cidade. Nós temos que olhar como um todo. Mas aqui eu estou falando de uma instituição, né, que fala, né, no coração dos gaúchos, que é a Brigada Militar. Então eu deixo essa mensagem de serenidade, de tranquilidade, sem sobressaltos, né, com respeito à valorização da corporação, do soldado ao coronel. Muito obrigado pela sua resposta, pela sua participação. Nós vamos lhe conceder 5 minutos de considerações finais, mas para que o senhor possa tomar uma água, eu vou registrar novamente aqui a presença do Dr. Altemir Feltrin, vice-presidente do Sindifisco, a quem nós agradecemos por demais a parceria permanente do Sindifisco, na sua pessoa, mas também na pessoa do Dr. Christian. Um abraço lá ao Dr. Cláudio. Agradecemos também a presença da doutora Juliana Coelho, a nossa parceira da Associação dos Defensores Públicos, sempre presente conosco, e nós, da mesma forma, procurando estarmos sempre juntos da Associação dos Defensores. Da mesma forma, o delegado Clayton, que é nosso parceiro, nosso companheiro aí nas lutas pela segurança pública, e que representa muito bem aqui a força de Plínio Brasil Milano. Gostaríamos de sublinhar também a presença do Dr. Amaury Perusso, o qual a gente tem aprendido muito aí nessa proximidade com os amigos contadores, auditores, porque, na verdade, nós nos vimos obrigados a mergulhar nas finanças do Estado, e ao mergulhar nas finanças do Estado, nada melhor do que com quem conhece, com quem trabalha, com quem é habilitado nessa área, e temos descoberto coisas absolutamente relevantes aí para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado pela presença, doutor Amaury. Da mesma forma, o doutor Telmo Lemos Filho, representando aqui os procuradores, leva um abraço à doutora Marcela e diga a ela que nós também, da mesma forma, vamos procurar sempre nos fazer presentes nas iniciativas lá dos procuradores do Estado, que são procuradores de Estado e não de governo. Nesse sentido, lhe devolvendo a palavra, e antes de ouvirmos o senhor por mais 5 minutos, colher esse momento também, esse ensejo, para convidar aos demais pré-candidatos que eventualmente assistam a esta gravação, que eventualmente deem relevo ao que pensa a alta gestão do Estado do Rio Grande do Sul, que possam também encontrar um momento, um espaço nas suas agendas, assim como o senhor fez, e já esteve aqui conosco na Associação de Oficiais em outros momentos também, aberto ao diálogo e especialmente no sentido de que manterá aberto, se governador do Estado do Rio Grande do Sul for, este diálogo permanente, esse respeito com que trata as entidades de classe, dos funcionários e também dos militares. É isso que se espera de todos os pré-candidatos. Eu me manifestando assim, não estou exatamente elogiando a Vossa Excelência, mas estou convocando a que os demais possam também, da mesma forma, fazer essa demonstração que o senhor faz nesse momento. Lhe devolvo, então, esse espaço, ao tempo em que agradeço aí a sua disponibilidade. Coronel Frota, agradeço muito a oportunidade, em seu nome de todos os amigos, presidentes das diversas instituições que participaram. Eu quero ser governador para fazer diferente. Eu quero ser governador para transformar vidas. Eu penso que esse momento mais agudo da história do Rio Grande, o que me chama, o que me motiva, é porque eu tenho filhos. E eu quero deixar para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos um Rio Grande melhor. Nós não podemos assistir, cruzar os braços, né, e simplesmente dizer que essa crise não é nossa responsabilidade.
nós temos que construir as soluções. E eu acredito firmemente nos gaúchos. A solução está dentro de nós, na inteligência, na capacidade, na força dos gaúchos. Em todos os lugares que eu visitei, eu tive a oportunidade de visitar várias regiões do Brasil, sempre encontrei lá um líder, um vencedor, um empreendedor. E esse líder, esse vencedor, esse empreendedor é o gaúcho e a gaúcha, que foram desbravadores, que conseguiram realizar, que mostraram, né, esta pujança, esta força, esta liderança, né, que nós gaúchos temos. Portanto, nós temos que recuperar isso. Nós colocamos, né, amarras, nós colocamos uma camisa de força em nós aqui no Estado e nós podemos, com a nossa força, com a nossa inteligência, retirar, né, desatar esses nós, retirar essa camisa de força e fazer com que o Rio Grande do Sul volte a ser grande, que eu acho que é o sonho que está na cabeça de todos os gaúchos. Eu tenho experiência, né, veja, eu fui, né, pró-reitor de uma grande universidade, eu fui secretário executivo do ministério mais importante da República, o Ministério da Educação. Administrei um orçamento 1,5 vezes maior do que o orçamento do Estado. Tive a oportunidade também, né, de ser prefeito da cidade que eu nasci. Eu sou jornalista, né, eu fui já empreendedor, empresário. Tive também a minha experiência, né, como executivo no setor privado e no setor público. Eu quero colocar essa experiência a serviço de todos os gaúchos. Ao mesmo tempo, eu tenho vitalidade, né, para percorrer todas as cidades, percorrer todo o Rio Grande. Eu tenho hoje 55 anos, eu tenho a vitalidade. Às vezes a gente tem experiência, mas não tem mais vitalidade. Às vezes a gente tem vitalidade, mas não tem a experiência que o cargo exige. Eu quero colocar a experiência e a vitalidade para construir soluções. Veja, soluções inovadoras, não soluções conservadoras. Na minha opinião, essa eleição não vai dividir tanto entre esquerda e direita. Não é que a esquerda e a direita deixem de existir, não, existem. Mas nesta eleição, os candidatos se dividirão entre aqueles que têm soluções novas e aqueles que vão apresentar soluções conservadoras. Eu estou buscando aqui soluções novas, buscar alternativas, inspirado no exemplos que deram certo, mas ao mesmo tempo compreendendo o papel do Estado. Não se elege um governador para ser leiloeiro, se elege um governador para governar. Não importa se o Estado é grande demais ou pequeno demais, esse é um debate ultrapassado. Importa sim que o Estado funcione. E cabe ao governador fazer funcionar, fazer as empresas dar lucro. E o lucro vai converter para um fundo para a educação, para que a gente possa fazer as grandes mudanças, a segunda revolução educacional que o Rio Grande precisa. Não adianta vender o Banrisul, né, como alguns querem. Vai pagar 2,5 folhas? Vamos fazer o Banrisul dar lucro. Deu 1 bilhão, poderia dar 1,5 bilhão, 2 bilhões. Né? O Sicredi deu 2 bilhões de lucro. Podemos também chegar nisso. Né? Então vamos fazer o Banrisul crescer, vamos investir nas empresas públicas, vamos acreditar no Rio Grande e vamos efetivamente iniciar um novo círculo de desenvolvimento. Quero também aqui propor ao final, né, 2 questões. Primeiro, né, uma lei de responsabilidade geracional. Ou seja, olhar os próximos 21 anos, 2019 a 2040, para 3 áreas, educação, saúde e segurança. Vamos estabelecer 7 ciclos de 3 anos, com metas, indicadores e ações, para que a gente possa chegar daqui a 21 anos com a educação do Rio Grande em primeiro lugar, com a melhor saúde, com a menor número de homicídios do Brasil. Podemos, podemos. E o que faremos? De 3 anos, 6 anos, avaliar de 3 em 3 anos. Ou seja, políticas de Estado e não políticas de governo. O Rio Grande funciona com política de governo. Vamos pactuar com a sociedade, vamos pactuar com as forças vivas, para que a gente possa efetivamente colocar, né, essas ideias. Discutir com a sociedade, discutir com os servidores, discutir com a Assembleia, aprovar uma lei, uma nova mecanismo. Não existe isso no Brasil, mas é um mecanismo novo, já que o Rio Grande do Sul não reelege governantes. Nos últimos 70 anos nunca reelegeu, portanto nós temos que ter um novo caminho, uma nova política. E por fim, a segunda ideia é que nós temos que ter uma grande mobilização dos servidores públicos. Mais uma vez aqui eu coloco, né, a prioridade número 1 de um governante, de um governador é seus servidores. Se vale para a iniciativa privada, por que não vale para o Estado? Hoje o empresário, a sua prioridade são os seus colaboradores. No Estado é diferente. O culpado pela ineficiência do Estado é o cliente, é o CEO da empresa. O setor privado não é. Né? O setor que é responsável é o CEO, não é o cliente nem o funcionário. É aquele que dirige a empresa, é o dono.
No Rio Grande do Sul é diferente, o culpado é o funcionário, o culpado é o cidadão. Não, o culpado é quem governa, que tornou a empresa ineficiente. Então vamos fazer esse tema de casa, vamos valorizar o servidor público, porque eu acredito neste caminho para que crie uma grande convergência, porque este é o caminho para que o Rio Grande possa reencontrar o seu caminho de desenvolvimento, prosperidade, justiça, liberdade, humanidade, que enfim é o que todos nós desejamos.